numa época em que pessoas buscavam senhores, ou seja, intermediários dos sacerdotes. Esses eram os senhores da época. No período em que Jesus saiu do Egito, ele sabia isso com propriedade, porque ele viveu grande parte da vida, da formação dele, né? Lá no Egito. Ele bem sabia desse assunto, que os senhores eram aqueles que representavam os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que trabalhavam para os deuses, e os deuses eram aqueles que eram de grande escala cósmica, universal, e aí a gente vai entrar em muitos outros aspectos de grande escala dessa corja que já tem tic-tac contados. Mas voltando ao assunto, falando sobre os senhores, era justamente isso. Nessa época, Jesus ele mostrava o seu milagre com o seu trabalho. Ele fazia o trabalho. Ele era um terapeuta. Jesus ele era um terapeuta que tinha uma intimidade direta com a fonte. Então, quando perguntaram a Jesus a que Senhor e a quem se dirigir, se a um sacerdote, se a ele como intermediário de algum sacerdote que tem intermediário com algum Deus, as pessoas estavam querendo saber a quem eu devo me dirigir, como orar. Ele disse: fale com o Pai. O Pai. Foi um absurdo para um ser que vestia a tridimensionalidade dizer que um Deus, ou seja, um chefe político de Estado ou alguém que detém de poderes econômicos, foi um absurdo quando ele disse Pai, Abba. E muitas vezes a gente vai ver no sânscrito, né? E não nesses livros populares que tem por aí. A gente vai ver Abba, Pai. Jesus, ele era um entre todos que apresentavam uma proposta de que não precisaríamos de senhores acima de nós. E quando se tratasse de Deus, mas o Deus verdadeiro, ele não precisaria nem ser Deus. Ele basta ser Pai, Abba. E é isso. Quantos senhores e senhoras têm-se a aparecer por esses dias? Quantos? E dizem que são em nome da luz. E quando algumas pessoas já viciadas em seus ciclos doutrinários, já viciadas no sadomasoquismo religioso, elas dizem: mas é assim mesmo, Deus quer assim. Eu te digo, é mentira, meu irmão. É mentira, minha irmã. Deus não quer assim de maneira nenhuma. O Pai, eu estou falando o Pai, eu não gosto nem de usar o nome Deus, porque traz uma ideologia religiosa. Fonte criadora, a fonte. Quando eu estou diretamente com a fonte, nada me falta. E eu não preciso ter um Senhor para que nada me falte. Eu não preciso ter uma senhora para que nada me falte. Basta-me estar diretamente conectado com a fonte e a lâmpada estará verdadeiramente acesa. Então nada temas, amigos e amigas. Sigamos adiante os nossos sonhos e propósitos. Beijos no coração. Somos um. Kio Moreira, Itajuípe.